que chocou a todos aqui no Rio de Janeiro. A Iris Maria Soares da Silva foi presa hoje cedo, nas primeiras horas da manhã, na gerência da Conlurb em Irajá, na zona norte da cidade. Ela trabalhava para a empresa de limpeza urbana aqui do Rio, junto com o companheiro dela, o Rogério Maurício Moreira Gama. Eles estavam juntos há 4 anos. Segundo a família, era um relacionamento muito conturbado, marcado por muitas brigas, idas e vindas. E, de repente, o Rogério decidiu dar um basta. Terminou o relacionamento e eles estavam afastados há cerca de uma semana, quando a Iris teve a seguinte ideia, Botina. Ela mandou uma vitamina de banana lá para a Conlurb, para que o Rogério bebesse. Ela ligou para alguns colegas e perguntou: ele já tomou a vitamina que eu mandei? E as pessoas: não sei, eu já entreguei, mas não sei se ele já bebeu. Não satisfeita, ela então ligou para o Rogério, fez uma chamada de viva voz, uma chamada de vídeo e falou: Rogério, você tomou a vitamina de banana que eu mandei para você? Ele falou: não, eu guardei na geladeira. Ela falou: não, você tem que tomar, você tem que se alimentar, eu mandei para você. Aí ele foi lá e tomou a vitamina de banana. Logo depois, o Rogério começou a passar mal, foi socorrido pelos colegas de trabalho e levado para a UPA de Irajá. Lá da UPA ele recebeu os primeiros socorros, mas 2 dias depois o Rogério não resistiu. Os funcionários da UPA já suspeitaram de cara de envenenamento e então acionaram a polícia, que começou a investigar o caso. Foram 6 meses de investigação, demorou um pouco para sair o laudo do Instituto Médico Legal, mas a polícia conseguiu descobrir que se tratava de um envenenamento por chumbinho. E a partir daí, a polícia começou a ouvir testemunhas, colegas de trabalho. Então, ficou mais fácil para a polícia fechar esse caso e chegar até a eles. Pois é, se tratando de relacionamento conjugal, é uma coisa que a maioria dos relacionamentos, na grande maioria, há décadas isso acontece, eles começam de uma forma totalmente desequilibrada, assim, de uma forma, da maneira que se deve ser feito as coisas, começa totalmente de forma contrária. A maioria das pessoas, a maioria de nós, não vigiamos quando se trata da questão de relacionamento conjugal, porque envolve a parte emocional, envolve paixão, que a paixão ela acaba cegando a pessoa, aquela questão do amor à primeira vista, essas coisas aí, tá? Mas tudo isso aí são questões emocionais, que a nossa vida, para tudo, a nossa vida envolve o lado emocional. E com isso, muitas pessoas, elas entram, pensa que está entrando num bom relacionamento, inclusive a mulher, que ela fantasia muito, aquela coisa de o marido, de tal, e às vezes ela cai numa cilada, ou vice-versa, o homem também acaba caindo numa cilada. Eu sempre falo que a questão de relacionamento conjugal não é da maneira que se começa, mas muitas pessoas ela caem em cilada porque pelo fato de não ter o controle emocional, o que se chama na Bíblia domínio próprio. Relacionamento conjugal é como se fosse você comprar um carro. Nos dias de hoje está muito difícil você encontrar um carro bom. A maioria das vezes você vê uma boa aparência ali, eles higienizam o carro, eles limpam o carro, deixa impecável a aparência. Mas se não tiver algum profissional para analisar tecnicamente, para encontrar os defeitos, muitas das vezes a pessoa ela vai ter um prejuízo que custa além do valor da entrada que ela deu no carro. Entendeu? Um problema de câmbio, o motor que está batendo, enfim, muitas coisas. Só estou trazendo isso aí para dar um exemplo. Relacionamento conjugal é a mesma coisa. Quando a pessoa entra num relacionamento pelo lado emocional, que isso acontece na grande maioria, paixão, essas coisas, ela, tanto a mulher quanto o homem, corre um sério risco. De repente a mulher se envolve com um homem ciumento, um homem opressor, de repente se envolve com um assassino, de repente se envolve com uma pessoa que vai acabar com a tua vida. A mesma coisa é o homem também, de repente ele entra pela emoção, pela aparência, né, pelo que vê, e acaba deixando de analisar o que verdadeiramente interessa, a realidade das coisas, fato.
os relacionamentos, tanto o homem quanto a mulher, acabam, quando entra num relacionamento conjugal, quando começa a se conhecer, namorar, e nos dias de hoje, cada vez mais, a pessoa se conhece hoje e elas já vão coabitar, já vão ter relações sexuais um com o outro. É uma coisa terrível. Tem um adágio popular, né, um ditado que diz assim, ó, coração de gente é terra que ninguém anda. Minha mãe falava muito isso. E isso é uma realidade. Você não está no coração de pessoas. A mesma coisa diz lá no livro de Gênesis, Jeremias, capítulo 17, que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Coração que a Bíblia fala é a nossa mente, nosso pensamento. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Somente Deus, que Ele sonda as nossas ações para nos dar segundo a nossa intenção do coração, né? O nosso pensamento. Então, você vê esse caso aí da Iris com o Rogério, que ele acabou morrendo, acabou envenenando ele. Você vê que ela relata na reportagem que eles tinham muitas brigas. E isso acontece na maioria dos relacionamentos. Muita confusão, era uma bagunça o relacionamento. E isso ele chegou um momento que ele cansou, como diz o rei Salomão, no livro aqui de Sabedoria de Salomão, né, na Bíblia, melhor, no livro de Provérbios, é morar na terra árida, exausta, ou morar no canto do eirado do que com uma mulher rixosa e iracunda no mesmo lar. Porque o homem acaba não suportando isso. A mulher ainda suporta mais do que o homem. Porque quantas mulheres casam com homens que têm problema de vícios, que trai, que bate, e ela acaba até segurando mais, suportando mais aquela situação. O homem já não suporta as contendas da mulher. Ele não suporta muito, ele não tem a mesma força que a mulher tem nesse caso aí. A mulher suporta mais, né? Entre aspas. E o homem, ele acaba não suportando. Então, você vê, questão de relacionamento, muitas pessoas começam errado. E aqui, essa matéria alerta muito isso. Você vê, acabou em quê? Em um masculinicídio, né? Acabou em um masculinicídio. A mulher deu uma vitamina de banana com chumbinho, o rapaz tomou e ele foi a óbito. Por causa de um problema, por causa de um término no relacionamento. E quantos feminicídios também existe? Porque a mulher também não quer mais, cansou daquele relacionamento tóxico, né? Um querendo prender o outro, um querendo dominar o outro, aquele ciúmeiro, aquela bobagem, né? Tudo isso por questões emocionais. Então, um não suporta, aí se separa. E na medida que se separam um do outro, tanto o homem, isso acontece, feminicídio, porque o homem não aceita o fim do relacionamento, vai e mata a ex, e acontece também masculinicídio, que a mulher, ela vai e mata o ex. Ele tinha uma semana separada, o Rogério, e a Iris, ela não aceitou o fim do relacionamento, e ela deu uma vitamina de banana, trabalhavam juntos na mesma empresa, para poder, ele tomou e acabou matando o homem. Isso é masculinicídio. E eu trago aqui uns dados muito interessantes, muito curiosos, né? Se você for pesquisar, ou pesquisando lá no IPEA, Instituto de Pesquisa, DataSUS, Mapa da Violência, no Brasil, você pode pesquisar lá, tá? Nessa aba de pesquisa, tá? São três, pesquisei DataSUS, IPEA e Mapa da Violência. No Brasil, a mulher mata 4 vezes mais do que o homem mata a mulher. Olha isso aí. Você vê se fala muito de feminicídio. Mas o masculinicídio no Brasil, segundo esses institutos de pesquisa, a mulher, ela mata 4 vezes mais no Brasil. E aí a Bíblia alerta, lá no livro de Gênesis mesmo, onde houve o primeiro homicídio entre irmãos. Tudo isso por falta de domínio próprio, por falta de controle emocional. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, estou aqui com a Bíblia na mão, no versículo 6, depois dos irmãos Abel e Caim, eles faziam um sacrifício a Deus, porque começou lá aquela história, a desobediência dos pais, Adão e Eva, e isso levou eles que nem os dias de hoje. A mulher teve problemas assim, cada um teve o seu preço. O homem tem que trabalhar aqui, o trabalho é um enfadonho, né, para ter o suor do teu rosto, depois da desobediência no Jardim do Éden. E com isso, os filhos, o Caim, ele não aceitava muito isso, de estar se acabando no campo, enfim. E teve um dia que o Abel, que tinha um coração, um espírito excelente, ele foi oferecer um sacrifício a Deus. Ele era
ele era pastor de ovelhas mesmo, animal, enquanto o irmão Caim era lavrador do campo. E foram os dois pedir a Deus a bênção, né? E ofereceram sacrifício naquele tempo, que era oferta queimada, holocausto. E aí Deus respondeu Abel, que deu o melhor, e Caim, ele tratou Deus como ele bem entendeu, tá? E aí ele deu o que ele bem quis dar. E na hora de aceitar a oferta, Deus aceitou do irmão Abel. E isso nasceu uma inveja. Dessa inveja nasceu o ódio, a ira, e houve o primeiro homicídio, que aqui no versículo 6, capítulo 4 de Gênesis, versículo 6 e 7, diz assim, ó. Então, depois que ele matou o irmão, então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Aliás, antes de matar o irmão, o teu semblante. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo, preste bem atenção, o que diz aqui, o seu desejo será contra ti, mas a ti mesmo cumpre dominá-lo. Desejo todo mundo tem, intenções todo mundo tem, pensamentos todo mundo tem, nós somos falhos, temos que entender isso. Mas existe uma coisa chamada domínio próprio. A mesma coisa é na hora das escolhas. Tem que ter equilíbrio e tem que ter domínio próprio. Agora, lá em Provérbios capítulo 25, 28, no versículo, capítulo 25, versículo 28, diz assim, como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Quando a Bíblia está falando aqui o homem, ele está generalizando. Isso tanto faz o homem quanto a mulher. Então, para as nossas escolhas e decisões, a gente precisa ter um máximo de cuidado e controle, inclusive relacionamento conjugal, que é uma coisa muito complexa. Por exemplo, tem pessoas, você que está me assistindo aí, assistindo esse vídeo, você paga preço, eu não vou citar o que é, mas tem coisa que eu pago preço por uma decisão lá atrás, que eu tomei errada, e hoje eu sofro algumas coisas, não é no relacionamento que eu estou hoje, graças a Deus é uma benção, mas em algum relacionamento que, entendeu, algumas coisas, a gente sente que a gente paga um preço pelas escolhas erradas lá atrás. Tem coisa que fica martelando na sua vida ali, ó, pelas questões das escolhas erradas, pela falta de domínio próprio, por não saber tomar decisões. A vida inteira serve para isso. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz assim, ó, sobre questão de domínio próprio, controle emocional. Digo, porém, andai no espírito e não jamais satisfaria a concupiscência da carne, ou seja, um desejo forte de atender a carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, tá? São opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Entendeu? Mas, diz mais aqui, mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Tanto a lei da Bíblia como a lei também do homem. Se você fizer o que é mal, como a Íris, né? Ela fez o que é mal, matou o ex-companheiro com a vitamina envenenada, a vitamina de banana envenenada, e ela está sob a lei, ela está sob o regime da lei, ela vai ser julgada, ela foi julgada, ela foi presa por falta de controle, de domínio próprio. A pessoa ela se relaciona com o outro, ela quer ser dona do outro. Isso não existe. Isso não existe. A Bíblia não ordena isso aí. Inclusive, lá no livro de Mateus, a Bíblia fala que Moisés lavrou, Deus permitiu Moisés lavrar, ou seja, fazer a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Por causa da dureza do nosso coração. O homem é duro. Então, é sobre isso que eu quero te falar aqui. E para encerrar aqui sobre a questão de controle emocional do domínio próprio, lá em Tiago capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz assim, sabeis, pois, estas coisas, meus amados, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir primeiro. Primeiro você ouve e analisa. Não abra sua boca para se precipitar. Tardio para falar e tardio para se irar. Então, pessoal, fica aqui mais esse exemplo. E até o cachorro agora reclamou ali. Talvez esteja com algum relacionamento também ruim. Então,
a questão de relacionamento conjugal, muitas pessoas não atentam para isso e muitos já, mas eu comecei errado. Tudo se ajusta, entendeu? Com paciência, buscando sabedoria, buscando conhecimento, tudo se ajusta. Tem coisa que não tem jeito mesmo não. E aí acaba numa situação dessa que você acabou de acompanhar na reportagem de Iris e o Rogério, que ela cometeu masculinicídio, entendeu? Então fica mais esse react, mais esse vídeo trazendo informações. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.